Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura deste poder, que se realiza em 3 de 10 de 2016, às 19 horas. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da ata da 33ª sessão ordinária realizada em 26 de novembro de 2016. Ata da 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno. Aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 19 horas, no prédio da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, localizado na Avenida Castelo Branco 930, sob a presidência do vereador Paulo Adail Brito Pereira, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, estiveram presentes os senhores vereadores, sem partido, Sheila de Freitas, do Partido Democratas, Ananias Pereira de Jesus e José Pedro das Neves, do Partido Progressista, Claudina Jacques Felber, do Partido Democrático Trabalhista, Marcos Vinícius de Carvalho e Rosa Maria de Souza Demarque, do Partido Socialista Brasileiro, Elias Josias da Silva, Fábio Ferreira dos Santos e João Batista Rocha Bozo, do Partido dos Trabalhadores, José Irineu Cardoso Ferreira e do Partido Trabalhista Brasileiro, Paulo Rogério Ferreira dos Santos. Invocando a proteção de Deus e observando o quórum regimental, o presidente abriu os trabalhos secretariado pelo vereador Ananias Pereira. Lida a ata da 32ª sessão ordinária realizada em 19 de novembro de 2016, colocada em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes, pois o vereador José Irineu e Henrique Santos ainda não haviam chegado. O presidente informou que os movimentos contábeis de agosto de 2016 e seus anexos da Prefeitura Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social se encontrarão na Secretaria Financeira dessa Casa de Leis à disposição de todos para qualquer averiguação. Lido o requerimento número 58 do vereador Paulo Adail, colocado em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Sem que houvesse mais matérias para serem lidas, sem que houvesse inscritos para fazer o uso da tribuna, e sem que nenhum vereador tenha solicitado o intervalo regimental, foi feita a chamada regimental e constatou-se a ausência do vereador Henrique Santos. Lida a ordem do dia. Lidos os pareceres número 73 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. 66 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Lido o projeto de resolução 525 de autoria dos vereadores Rosa Maria de Souza Demarque, José Irineu Cardoso Ferreira, Marcos Vinícius de Carvalho, Paulo Adail Brito Pereira, Paulo Rogério dos Santos, Luiz Henrique Santos Lima, Ananias Pereira de Jesus, Fábio Ferreira dos Santos, João Batista Rocha Bozo, Elias Josias da Silva, Claudina Jacques Felber e José Pedro das Neves, tendo o vereador José Irineu Cardoso Ferreira solicitado a retirada de seu nome do projeto, uma vez que ele não concorda em partes com as alterações e o presidente solicitou que constatasse em ata a retirada. Colocado o projeto de resolução 525 em única discussão, sendo discutido pelos vereadores José Irineu, Rosa, João Batista Rocha Bozo, Sheila, Ananias Pereira, Fábio Ferreira e Paulo Adail. Colocado em única votação, sendo aprovado por 8 votos favoráveis pelos vereadores Fábio Ferreira dos Santos, José Pedro das Neves, Rosa Maria de Souza Demarque, Paulo Rogério Ferreira dos Santos, Ananias Pereira de Jesus e Sheila de Freitas. E 3 contrários, vereadores José Irineu Cardoso Ferreira, Elias Josias da Silva e João Batista Rocha Bozo. Lido o projeto de lei 2573 de autoria do Poder Executivo Municipal, colocado em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Lida a proposta de emenda da Lei Orgânica do Município número 23, de autoria dos vereadores Rosa Maria de Souza Demarque, José Irineu Cardoso Ferreira, Marcos Vinícius de Carvalho, Paulo Adail Brito Pereira, Paulo Rogério dos Santos, Luiz Henrique Santos Lima, Ananias Pereira de Jesus, Fábio Ferreira dos Santos, João Batista Rocha Bozo, Elias Josias da Silva, Claudina Jacques Felber e José Pedro das Neves, colocada em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Lido o parecer número 78 de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 69 de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Lida a emenda modificativa número 20 de autoria dos vereadores Marcos Vinícius de Carvalho, José Pedro das Neves, Paulo Rogério Ferreira dos Santos, Rosa Maria de Souza Demarque, Elias Josias da Silva, Claudina Jacques Felber, Fábio Ferreira dos Santos, Luiz Henrique Santos Lima, João Batista Rocha Bozo, Sheila de Freitas e José Irineu Cardoso Ferreira. Colocada em única discussão e votação, sendo aprovado
por unanimidade dos presentes. Lida a redação final do projeto de lei 2577, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, sendo colocado em segunda discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Com emenda. Lidos os pareceres número 79, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação, e 22, de autoria da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, e 70, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Lido o projeto de lei 2579, de autoria do Poder Executivo Municipal. O vereador Ananias solicitou que o projeto fosse apreciado em única votação e todos acataram o pedido. Colocado em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. O presidente pediu licença para ausentar-se da sessão, mas antes pediu para que a comissão se reunisse para exalar parecer sobre o projeto do plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, que deverá ser votado em primeira votação na próxima sessão. A vereadora Sheila assumiu a presidência, dando continuidade aos trabalhos. Lido o parecer número 80, de autoria da Comissão Permanente de Justiça e Redação, e 71, de autoria da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Lido o projeto de lei 2580, de autoria do Poder Executivo Municipal, tendo o vereador Ananias solicitado que o projeto fosse apreciado em única votação, e todos acataram o pedido. Colocado em única discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matérias para serem apreciadas e nem vereadores inscritos em explicação pessoal, e nem pelas lideranças partidárias, e mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e eu, Ananias Pereira de Jesus, lavrei a presente ata depois de lida e aprovada, vai assinado por mim e pelos demais membros dessa mesa. Pimenta Bueno, 26/9/2016. Coloco a ata em única discussão. Coloco a ata em única votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os que forem contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Antes de dar continuidade aos trabalhos, eu quero informar a todos os vereadores que estou convocando a partir de agora uma sessão extraordinária para quarta-feira, às 9 horas da manhã, para nós votarmos em primeira votação o orçamento do município, considerando que nós temos que devolver ele até o dia 15. Mas como o dia 15 cairá num sábado, então nós temos que votar ele já dia 10 em segunda votação e mandar para ser sancionado no prazo regimental e legal. Então fica todos convidados para convocado para a sessão extraordinária dia 5, às 9 horas da manhã, para votarmos em primeira votação o orçamento do município. Senhor presidente, questão de ordem. Eu estou olhando aqui na resenha, não há nenhum projeto na ordem do dia. Como não há projeto na ordem do dia, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse a chamada regimental. Não, vereador, só tem um requerimento para votar, logo a seguir já faz a chamada regimental. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do comunicado 79.724/2016 do Ministério da Educação. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Pimenta Bueno, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 59/2016 do vereador Henrique Sanches. Requeiro a mesa ouvida do plenário da forma regimental, seja o presente encaminhado ao plenário para justificar minha ausência da 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 8ª legislatura deste poder, realizada em 26/9/2016, às 19 horas, pois me encontrava na zona rural setor Marco Freire, não chegando a tempo hábil para participar da sessão.
Coloco em única discussão. Coloco em única votação. Os vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Atendendo ao pedido do novo vereador Ananias Pereira de Jesus, solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. A ausência do vereador João Batista Rocha Bozo e os demais presentes. Senhor presidente, eu quero pedir licença para retirar, tem nenhum projeto para votar. Permissão concedida. Sem que tenha mais matéria para ser lida e votada na hora do dia, no primeiro expediente, franquio a tribuna aos vereadores que têm livre pelo espaço de tempo de 15 minutos com direito à parte. Aqui, seu Paulo. José Irineu. A tribuna está franqueada ao novo vereador José Irineu Cardoso, pelo espaço de tempo de 15 minutos com direito à partes. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos prestigia nessa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Eu me inscrevi a usar essa tribuna para falar do momento que vivemos nos últimos 45 dias aqui em Pimenta Bueno. Eu acho que 45 dias de uma campanha totalmente diferente que vivemos alguns anos atrás, há 4 anos atrás. Foi uma campanha extremamente diferente, dado, naturalmente, que as novas regras impostas pela legislação eleitoral. E eu aprendo a cada campanha que eu passo, eu aprendo um pouco mais. E naturalmente que eu estou vindo a essa tribuna como um dos candidatos derrotados. Assim como alguns outros colegas aqui nessa casa. Quero aproveitar para parabenizar o vereador Paulo Danone, vereador Paulo Adail, vereador Marquinho, vereador Dona Dina, vereadora Dina, e que disputou esse embate para o Legislativo. Quer dizer, de 13 vereadores, 9 disputaram a eleição. E dos 9 vereadores, alguns eleitos, reeleitos e outros não. Naturalmente que eu sou um deles que não me elegi. Eu confesso que até o dia da eleição eu esperava retornar a essa Casa de Leis. Eu confesso que o impacto de não voltar foi enorme, porque eu acreditava sinceramente que eu estaria de volta aqui. Mas parece que o impacto foi tão profundo que eu aceitei isso com muita tranquilidade. E disse para os meus colegas mais próximos que não valeria a pena uma lágrima pela derrota. Porque a derrota nas urnas, ela nem sempre é a que fere mais. Não é. Até porque eu entendi uma coisa. Fui derrotado nas urnas, mas não perdi nada. Nunca sobrevivi de salário de subsídio da Câmara. Não preciso disso para viver. Eu, aqui durante quase 4 anos, dei de mim o que poderia. Fiz grandes debates nessa Casa de Leis. Grandes debates.
provoquei grandes debates aqui. E essa legislatura, o meu mandato, eu tenho procurado conduzir e vou fazê-lo até o dia 31 de dezembro. Com dignidade, com respeito. E estou feliz porque essa Câmara, no ano que vem, virá para cá somente 10 vereadores. Eu acho que essa Câmara, no período de 4 anos, ela demonstrou, o Poder Legislativo demonstrou, em alguns momentos, maturidade extraordinária. Pelo menos em 2 momentos grandes que vivemos aqui. O primeiro momento, quando essa Câmara cortou na sua carne. Quando essa Câmara cortou e sangrou dentro dela mesmo. Que foi quando o episódio que nós aqui tivemos que investigar e caçar 4 vereadores. Eu acho que nessa Câmara, quando tomou essa decisão, ela tomou uma decisão extremamente importante e amadureceu o Poder Legislativo. Em outro momento importante, quando essa Câmara foi naturalmente que, de uma certa forma, encurralada a voltar ao projeto de lei para redução do número de vereador. Mas o fez. Mesmo acuados, tiveram que fazê-los, mas fez. Eu acho importante é o que fez. E, naturalmente, eu acho que esses 2 momentos primordiais foram importantes nesse processo, né, desse mandato, dessa legislatura que se acaba ao final do ano. Então, assim, eu quero dizer que nós tivemos problemas internos do nosso partido. Eu acho que judiou de mim, né, a minha sigla do meu partido. E, enfim. Mas eu acho que aqui não tem que ficar assim, murmurando e chorando pelo que passou. O fato é que a soberania das urnas, a soberania popular é a mais importante. E é preciso, os que perderam, inclusive eu, fazer uma avaliação de o que fizemos de errado. Onde é que erramos? Onde é que erramos? Né? Eu aqui, embora eu não esteja presente, mas eu quero fazê-lo publicamente, uma coisa assim. O vereador Bozo, para mim, era um dos vereadores que deveria ter voltado para essa casa. Um vereador extremamente confuso, que não consegue muito dar cabo no fechamento das suas posições, mas é um vereador que foi extremamente importante nas ruas dessa cidade. Era o cara que ia nos postos de saúde muito cedo, que percorria as ruas da cidade. Alguns problemas pessoais, mas do ponto de vista, enquanto legislador, não muito competente aqui na legislatura em si, dentro do poder, mas externamente foi um vereador que deveria ter voltado. Mas acho que o povo, a soberania popular, é mais importante, a gente tem que enxergá-la. A democracia é isso. Por exemplo, a democracia permitiu, por exemplo, a gente eleger uma pessoa que nunca nem foi inspetora de quarteirão e que vai conduzir o destino do município de Meta Bueno. Temos que respeitá-la, né? Isso, a soberania popular deu conta disso. Resolveu trocar, mudar para um outro projeto. Esse projeto, a cidade soube efetivamente, o município soube também rejeitar o projeto que vinha em curso e que estava em andamento mais 4 anos. E fez isso com sabedoria também. Nunca deixei, mesmo tomando o lado que tomei, eu nunca deixei de falar, mesmo próximo, nas grandes reuniões que tivemos, eu nunca deixei de falar, porque eu não, absolutamente, eu não retirava nada do que eu fiz uso nessa tribuna durante os 4 anos. Do que o município não deixou de fazer e o que poderia ter feito e poderia ter feito melhor. Critiquei duramente a falta de capacidade e a falta de políticas públicas, falta de política para a área do esporte, falta de política para a área cultural. Falei muito isso e não fui às ruas para poder dizer o contrário. Fui às ruas para dizer exatamente isso.
mas o meu partido e eu tomei um lado. E o lado que eu tomei foi o lado do 14 e honrei até o momento o lado que eu estava e defendi. Eu, ao final, quero dizer que eu não acredito muito em muitas diferenças nessa nova administração que vai iniciar em 1º de janeiro. Eu não acredito muito, mas eu quero desejar sorte e desejar aos novos vereadores que terão uma empreitada extremamente difícil para poder dar conta de fazer esse poder ser maduro o suficiente para poder ajudar a governar esse município. Em alguns momentos, essa Câmara foi extremamente frágil, porque não culpo somente o Jean Mendonça por ele não ter conduzido esse município da melhor maneira possível. Culpo essa Câmara em alguns momentos, porque foi conivente. Porque em alguns momentos não fez o debate, não chamou a responsabilidade do Poder Legislativo. Não fez isso. Não fez isso. E aí, a Câmara de Vereadores também foi culpada. A Câmara de Vereadores foi culpada. Se o Poder Legislativo errou, foi porque exatamente a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo não se colocou como poder, como um poder entre os 3 existentes em qualquer município brasileiro. Não se colocou como poder. Se tivesse colocado como poder, possivelmente, o Executivo não teria errado tanto. Não estou aqui falando de um A ou B vereador, não estou falando de vereador, estou falando do Poder Legislativo. E eu tenho a grandeza, na minha campanha, fui para dizer assim, o meu maior, entre tantos projetos de lei que eu apresentei nessa casa, mas um deles, que para mim foi o maior projeto que apresentei, foi a redução do número de vereadores. Porque reafirmo, que o fato de ter menos vereador não significa absolutamente que o poder vai estar fragilizado. Muito pelo contrário. Acho que vai ficar uma Câmara muito mais leve. Acho que vai ficar uma Câmara onde a própria Câmara vai dar condições melhores do vereador fazer o seu trabalho. E acho que a redução, não de forma nenhuma, vai impedir que a Câmara esteja absolutamente amadurecida. Acho isso. Né? Eu estou claro de uma coisa. Está entrando gente nova na Câmara Municipal, vai vir novas pessoas para essa Câmara. Quero parabenizar a todos que venceram as eleições. Parabenizar muito mais aos que conseguiram a reeleição. Não foi um processo fácil, difícil demais. Muito difícil, né? Uma coisa assim extremamente antagônica, né? Uma Câmara de Vereadores que o número de votos na eleição há 4 anos atrás foi muito maior do que a eleição tiveram que ter para poder se eleger. Imagina que o número de abstenção foi muito grande, passa de 6 mil o número de eleitores que não quiseram ir às ruas. 8? Não, somando brancos, nulos e tal. Tudo bem, somando brancos, nulos, né, e abstenções, passa de 8 mil. Ora, o que significa, na verdade, tudo isso? Significa o seguinte, que nós, os políticos, detentores de poder legislativo e executivo, precisa fazer uma alta reflexão. A sociedade brasileira perdeu a vontade de votar. Perdeu a vontade pela política. A descrença, o descrédito, né? Isso tem refletido nessa situação que vivemos nas eleições. Eu vou relembrar uma frase do Lula, da primeira eleição que ele disputou a presidência da República, para poder finalizar a minha fala aqui. Ele disse que a derrota nas urnas jamais apagaria da memória dele que o sonho seria possível. Isso se confirmou depois de 3 eleições, que é verdade que o sonho, a derrota nas urnas não apagou nunca da memória dele que o sonho era possível. Eu digo uma coisa, não fui derrotado nas urnas, mas não perdi nada. A minha vida eu vou tocar. Eu afirmo o seguinte, a sociedade
ela, de fato, a todos nós que perdemos, ela não quis esse modelo de fazer política. Não quis que eu voltasse para essa Câmara, assim como o Elias, o Bozo, o Fábio, o Pedrinho, né? E não quis mais que voltássemos para... A gente precisa aceitar isso e entender o que aconteceu de fato, né? Esse velho modelo de fazer política não dá mais. Infelizmente, ainda brota na surdina e na calada da noite a compra de voto. A sacanagem pura das eleições que ocorrem em todo o processo eleitoral. Ora, teve vereadores aqui que comprou voto e o duro, porque eu fui a muitas casas e fiz um debate político. Aproveitei para, nesse processo eleitoral, fazer um debate político. Tenha consciência tranquila que não comprei um voto. Mas sei perfeitamente, e fiz isso, falei para o eleitor. O fato é que ninguém sabe aquela história do ovo da galinha, não sabe o que é mais safado, se é o político ou se é o eleitor. Não sabe, porque o eleitor deixa se corromper, e o político compra e o eleitor deixa se corromper. O fato é esse. Nessa campanha aqui não foi diferente, viu, professor Fábio? Houve compra de voto e abertamente. Abertamente. Tem vereador que volta para cá, deveria vir para cá, para essa casa, envergonhado de ter feito isso. Envergonhado. Não sei se uma pessoa que vem para cá, com esse peso nas costas, de vir comprando voto, se legitimamente ele representa o povo. Mas o povo quis assim, é assim que tem que ser. Agradeço a todos os que estão aqui nesse plenário, que acreditaram em mim, que me ajudaram, se tiver alguém aqui, naturalmente que eu acho que tem, que votou em mim, e que acreditou, né, que essa voz aqui era importante aqui no parlamento, mas não tem chateação nenhuma. Eu vou continuar meu trabalho, talvez agora estudar para fazer o AB, advogar, viver minha vida. E tocar minha vida assim. E vocês que retornaram, meus parabéns. E o destino desse município, vocês terão muito trabalho pela frente. Obrigado. A tribuna está franqueada ao vereador Elias Josias pelo espaço de tempo de 15 minutos com direito a partes. Boa noite, presidente Paulo. Boa noite, vereador Henrique, nosso vice-prefeito, eleito aí dia 2. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas, os vereadores, a Cláudia, aos funcionários da casa e ao público aqui presente, ao vereador eleito também, Sejão, Alexandre, o ex-vereador Mirandinha também, que já foi vereador dessa casa. Sei que foi um vereador muito atuante na época. E a todos vocês que se encontram aqui presentes. Dizer que realmente eu não poderia deixar de usar essa tribuna hoje. Dizer que foi um momento mais de grande experiência para nós. E também de surpresa, como diz o próprio vereador Zé Irineu. Eu realmente torci muito também, apesar de eu disputar queria muito ter conseguido a reeleição. Apesar que sei que não é fácil, realmente, não conseguiria voltar todo mundo, eu sei disso. E também sei que se o vereador, eu ainda falei para o vereador Zé Irineu, que ele e a Cida ia realmente dividir muito voto, como aconteceu comigo também, mas se isso não acontecesse, provavelmente, talvez o vereador Marquinhos não teria sido eleito, talvez se os dois se unem, então, é uma coisa, há mudança mesmo, quando tem que ser, sempre nós temos uma desculpa, né? A verdade é essa. Eu me empenhei muito na campanha da minha candidata, a prefeita Juliana Roque. Eu até entendo a preocupação do vereador Zé Irineu, mas não podia deixar de dizer que eu acredito, e só o tempo vai dizer isso. Eu acho que tem uma pessoa que ficou conhecida nesse município aqui, que a hora que ela vinha aqui falar o nome dela, todo mundo vai dizer, eu já ouvi falar em você, que é a Lebrinha, lá de São Francisco. Porque eu usei muito esse argumento, vereador Irineu. Uma mulher que se elegeu lá, e a gente, para convencer o voto para Juliana, que muitas vezes as pessoas questionavam, mas quem é Juliana? Ela, pelo menos, fosse vereadora, né, qual cargo ela já ocupou? As pessoas questionam muito isso. E a gente sempre, eu mesmo usei muito esse argumento, de uma mulher que se elegeu na cidade de São Francisco do Guaporé, que também não tinha ocupado nenhum cargo público, e essa mulher fez uma grande administração. E segundo, eu nem acompanhei, não sei nem se foi eleita, porque eu acho que foi, né?
Então, eu nem acompanhei, 83%. Obrigado, vereador, porque eu não estava nem no propósito de falar sobre isso aqui, terminei, estou falando. Mas eu usei muito esse argumento e esse exemplo dessa mulher no município de São Francisco para convencer o eleitor que a Juliana tinha condições, estava preparada, e o tempo vai dizer isso. Que aí ela, só que eu falava assim, essa pessoa, só que ela tinha uma varinha mágica. A Lebrinha lá em São Francisco, ela tinha uma varinha mágica. E a varinha mágica dela chamava-se Lebrão, que é o pai. E aqui, então, acredito que Juliana, esposa e marido, deputado, se o deputado Cleito tem ajudado esse município, que todos têm que reconhecer isso, querendo ou não, o montante de recurso que ele tem conseguido trazer para esse município, o poder de articulação que ele tem, relator do orçamento, liderança do governo, então isso tudo contribuiu. E eu imagino muito mais o acesso que ele terá dentro da administração, juntamente com a própria esposa prefeita, com todos os vereadores aí, com a equipe que serão nomeadas. Com certeza, eu acredito que nós vamos avançar em muitas áreas que o prefeito Jean não conseguiu avançar. E eu aqui não poderia deixar também de parabenizar o prefeito Jean, nesse momento das eleições, porque eu sei que foi uma eleição difícil para ele também. Foi pau a pau. Foi pau a pau. Ele tirou muito mais votos do que na eleição que ele foi eleito. Então não é fácil. A vez passada o Cleito perdeu por 300 e poucos votos, e dessa vez foi o contrário, né? Então é assim, um ganha, outro perde. Tem vereador aqui que às vezes estourou nas urnas, né? Pode chegar numa reeleição e de repente nem conseguir. Então isso faz parte do jogo, infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Mas a gente quer desejar aqui sucesso, né, a essa nova Câmara, e dizer, vereador Ineu, que realmente, você sabe que eu sou um fã seu aí, eu sempre sei que você é um vereador respeitando os demais, um cara muito atuante, um cara que tem contribuído muito com essa Câmara, com seus conhecimentos, com o traquejo político que você tem, e realmente a Câmara perde bastante com a sua ausência aqui. Eu procurei, durante esse período de tempo, fazer da melhor maneira possível, sempre joguei limpo, mesmo não fazendo parte, vamos dizer assim, da base do Jean. Eu acho que não tem ninguém que contribuiu mais com o Jean do que eu, porque nunca exigi nada em troca. Então, assim, a gente jogou limpo, joga limpo na campanha, não é fácil. Uma pessoa que tira 100 votos em uma eleição, ele já é um vencedor, porque não é fácil você conquistar 100 pessoas a depositar o voto em você. E eu, nessa eleição, realmente, eu me surpreendi, porque eu achei que eu tirava mais votos, mas a disputa foi muito acirrada, eu sei que há muito investimento, realmente, e se divide muito voto. Eu tive 2 pesos pesados que rachou voto comigo, e isso fez uma grande diferença, entendeu? Mas, assim, como diz o vereador Zeneu, eu dependo da política aqui. A partir do ano que vem, eu não dependo mais, entendeu? Então, assim, a gente não tem política como uma profissão. A minha profissão, eu sou funcionário público. Eu vivo do meu salário, e aqui a gente tem mais como uma missão. E é tanto que a gente entra e sai com as mãos limpas. Já passei por essa Câmara em 2 mandatos anteriores, já fui presidente dessa casa, e graças a Deus, sem nenhum problema, nada que eu desabonasse aqui a nossa conduta. Sempre tendo as minhas posições bastante independentes, votando aquilo que eu achava que tinha que ser votado, elogiando aquilo que eu achava que tinha que ser elogiado, criticando aquilo que eu achava que tinha que ser criticado. Inclusive, critiquei algumas coisas, e vamos continuar criticando se a próxima administração não conseguir resolver, que é a questão da saúde. É inadmissível, nós vemos um hospital, um centro cirúrgico, médico cirurgião, não se faz uma cirurgia. Eu sempre falei muito nisso. É inadmissível, nós temos aí, desde 2015, a falta de um microscópio para fazer alguns exames. Sempre falei isso. E eu sei que a administração talvez não conseguiu avançar nisso, talvez nem porque não quis, às vezes faltou alguma habilidade, alguma coisa nesse sentido. E não é porque elegeu a prefeita do nosso partido que nós não vamos acompanhar, mesmo não estando na Câmara como vereador, mas talvez a gente vai poder cobrar muito mais, porque vamos estar ali próximos, somos do mesmo partido, ajudamos a eleger, sei que fizemos a diferença, sei que o Bozo, que não está aqui hoje, também fez a diferença. Teve uma votação que ele ficou realmente descontente com a votação que teve, mas isso é assim mesmo, a gente sabe que faz parte. A gente tem que respeitar as decisões da urna, e as pessoas têm o livre-arbítrio e escolhe, muitas vezes, às vezes pode até errar numa escolha, mas
tem esse livre-arbítrio, faz parte do processo democrático, e é assim mesmo. Não quer dizer que porque um vereador não foi eleito, que não fez um bom trabalho. E a gente sabe que muitos aqui fez, eu volto a dizer aqui, reforçando aqui a questão do vereador Bozo, que o vereador José Irineu já colocou, o próprio vereador José Irineu, que eu torci muito, gostaria também que estivesse aqui, e por alguns mais aqui. Mas no demais, a gente queria agradecer de coração a todos, alguns aqui que nos ajudou também, inclusive o meu companheiro Laércio de Souza, que mora aqui em Pimenta Bueno, mas que estava há uns anos no Acre, veio para cá nessa época agora, e nos ajudou muito também nessa campanha, ajudou muito a Juliana também, se empenhou mesmo nessa campanha. E graças a Deus, não conseguimos êxito nas urnas para retornar para essa casa, mas conseguimos eleger a nossa prefeita. E vamos torcer que ela, junto com esses novos vereadores, possam fazer aí um grande trabalho, atendendo assim os anseios da nossa comunidade, porque eu tenho certeza que daqui 2 anos nós temos eleição em Pimenta Bueno. E que se eu não conseguir realmente avançar, quer dizer, aí quem vai ser penalizado é quem comemorou agora. De repente vai chorar amanhã, mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque eu vejo o empenho, vejo a capacidade, o poder de articulação que o deputado Creito tem. Então eu acho que Pimenta Bueno ganhou muito com a eleição da Juliana Roque. E o prefeito Jean Mendonça, eu parabenizo, Fábio, ele me ligou, né? Isso foi bom, eu gostei quando ele me ligou hoje. Eu estava andando de moto, parei, o prefeito Jean Mendonça me ligando e tal. Então, assim, essa é uma atitude bonita, porque ele sabe muito bem que eu fui um dos que, na campanha, bati doído para tirar os votos, para convencer o eleitor a votar na Juliana. Eu fiz isso. Mas com respeito ao adversário, sem baixar o nível, sem entrar em questões pessoais, entendeu? Aquilo que faz parte, aquilo que deve ser, entendeu? Aquilo eu fiz. Inclusive, como eu já disse, usei muito esse argumento para derrubar o argumento de que a Juliana não estava preparada. Usei muito o argumento da prefeita de São Francisco, que pegou o município numa situação arrasada, tinha passado por uma administração praticamente corrupta, onde acabou com o município, e ela levantou aquele município. Ela fez uma grande administração e o resultado é esse. Tirou mais de 80% dos votos, conforme foi informado aqui pelo nosso vereador Henrique. Então eu espero que isso também venha a acontecer, entendeu? Porque é isso que nós queremos, é isso que a população espera. O mais eu quero agradecer a todos aí e desejar uma boa noite. Nós vamos continuar aqui até dia 31 de dezembro, onde encerra ainda o nosso mandato. Obrigado. A tribuna está franqueada ao vereador Henrique pelo espaço-tempo de 15 minutos com direito à parte. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uso da tribuna daqui. Permitido. Vou ser bem breve. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar os servidores dessa Casa de Leis, cumprimentar o presidente do PP, Celção, cumprimentar meus amigos convencionais do PMDB, Jânio Vilela, Jader, Rafael, cumprimentar todos presentes. Não poderia deixar de fazer uso da tribuna aqui, depois desse pleito eleitoral de 45 dias, como o nobre vereador José Irineu citou, um pleito eleitoral diferente, né, que começamos a se adaptar, eu acho que já no final da eleição, nos últimos dias, né, um pleito eleitoral onde a população analisou o perfil de cada candidato, né, as ações de cada candidato no seu dia a dia, né, as propostas de cada candidato. Né. Quero aqui parabenizar, né, os colegas vereadores que retornaram a essa Casa de Leis, né, vereadora Dina, né, parabéns, vereador Marquinhos, parabéns, vereador Paulo Danone, parabéns, meu companheiro de partido, presidente, parabéns, presidente Paulo. Né, quero aqui também deixar meus parabéns para os vereadores eleitos da nossa coligação, Alexandre, Serjão, Sandro Tuca, a Jordana, e também para os vereadores, né, Sidney, vereador Sósteres. Esses são os 10 vereadores eleitos no nosso município, que vai estar representando o Poder Legislativo, né, nos próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro. Quero aqui também deixar meus cumprimentos aos colegas vereadores Rosa,
né, nesses anos que teve aqui, né, minha amiga, formamos uma amizade, parabenizar pela sua atuação, seus projetos apresentados, né, vereador Pedrinho, né, também várias conversas, pude aprender muito com você, vereador, sempre agradeço, vereador Fábio, né, ajudou a gente na nossa campanha, agradeço, parabéns pela sua atuação aqui na Câmara, né, vereador José Ineu, né, não preciso nem falar, né, aprendi muito com o vereador, né, um vereador técnico, um vereador que sempre está debatendo todos os projetos, vereador Elias, vereador, agradeço, né, até esses dias, hoje, conversando com o seu irmão, né, e a gente falando, e eu falei que às vezes, né, fui em algumas reuniões com você, você pedia mais voto para a majoritária que para si próprio. Agradeço, te parabenizo pela sua atuação aqui na Câmara e pode ter certeza, né, que nós formamos esse grupo e vamos permanecer unidos. Né. A vereadora Sheila também, né, vereadora que esteve aqui, conheci, aprendi, né, vereadora, obrigado pelos esses anos de amizade, né, que a gente pôde se conhecer, vereador Ananias, que eu já tinha amizade antes, né, teve que se retirar, né, a todos os vereadores. Quero aqui só deixar um abraço e um agradecimento da Juliana e do Henrique, a todos que acreditaram nesse projeto, né, nessa mudança, para administrar o nosso município nos próximos 4 anos. Né, uma formação de 6 partidos de grupo político, né, o PSB, PMDB, PRB, PV e PSDC. Né, acredito, né, na mudança, conforme falei, acredito que podemos sim fazer o melhor para o nosso município. Né, quero aqui também deixar um abraço para o meu amigo pessoal, né, prefeito Jean Mendonça, conversei com ele hoje, né, e falamos muito sobre o pleito eleitoral, né, parabenizei, ele me parabenizou, eu acho que é isso, né, que tem que ser. Passou a eleição às 17 horas do dia 2 de outubro, acabou os palanques, a gente tem que pensar no objetivo que é o nosso município. Né? Então eu quero aqui deixar, né, o meu abraço para todos, né, os secretários, servidores do município que esteve à frente dessa gestão. Né? Só isso que eu tenho para falar e agradecer mesmo os 8.890 votos que tivemos, né, e vamos saber respeitar e honrar cada voto. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Eu vou pedir permissão também, para me falar da tribuna hoje aqui. É rápido, só lembrar que nós, dia 5, vamos ter a sessão extraordinária às 9 horas, onde vamos votar, em primeira votação, o orçamento do município. Tá, portanto, estão todos convocados a estarem presentes aqui, a se fazerem presentes. Tá? Mas eu não poderia também de falar um pouco da eleição, considerando que é um espaço muito pequeno, 30 dias de campanha praticamente, 15 dias foi só para mexer com documentação e enfrentar pedido de impugnação, recursos, e depois novamente, e aí veio de lá para cá um bom tempo. Ok, mas eu quero aqui, antes, cumprimentar o ex-vereador Mirandinha, Celso, presidente do PP, presente, Flavinho, PMDB, através dele quero cumprimentar todos os outros presentes, cumprimentar aqui o Alexandre, que foi vereador eleito agora para o próximo mandato de 4 anos, a partir de 2017, mas não poderia deixar de falar dos colegas que não tiveram a mesma sorte de ser reeleitos. Às vezes quem ganha é o vereador que sai e a população é que perde, e a gente sabe disso. No entanto, o tempo demonstra como era a Câmara, como é que foi e como é que vai ser a partir de então. Mas a gente sabe que todos são pessoas boas, que são pessoas aqui da cidade, conhecidas. Infelizmente 10 vagas e tinha muitas pessoas candidatas e só coube as 10. Eu dei muita sorte de ser eleito, como os outros foram reeleitos. Eu enfrentei dificuldade de toda ordem,
E numa grande parte mesmo, apanhei de todos os lados, mas sempre soube superar, faltando poucos dias para a eleição, terminaram tentando me envolver numa... O pessoal mentiu, algumas pessoas mentiram bastante, a gente sabe como é que funciona essa coisa, mas não me atingiu não, porque eu sei o que sou, e é importante, não que os outros saibam, mas que eu saiba. E não me preocupou porque eu tenho que estar em paz comigo, com minha família e com a comunidade. Mas dizer que a gente vai sentir muito aí também a falta aí do Fabinho, do Pedrinho, da Rosinha, da Sheila, Ananias, Elias, o Bozo, que sempre foi um vereador polêmico, mas sempre pensando no bem-estar da cidade. O Zé Irineu dispensa comentário em função da sua experiência e da sua maneira de agir, tá? E quero, de certa forma, parabenizar o pessoal que conseguiu ser eleito pela primeira vez. E a gente está aqui numa faculdade, a gente está sempre aprendendo. Eu aprendi muito e quero continuar aprendendo, tá? E agradecer também ao pessoal que confiou na gente, que votou. E a gente sabe que uma reeleição, ela nem sempre é fácil. A primeira eleição você atira para tudo quanto é lado, você faz tudo, você resolve todos os problemas. Enfim, você é quase que um super-herói. Você resolve todos os problemas. Quando vem a reeleição, você já percebe que não é bem assim não. Que as coisas têm regras, têm dificuldades, e se fosse muito fácil, não teria mais nenhum problema para ser resolvido. Os outros vereadores que entraram pela primeira vez teriam resolvido tudo. E essa é a rotina, é uma roda, e segue. Daqui mais 4 anos, os que estão aqui vão ter as mesmas dificuldades que eu tive e que outros aqui tiveram, tá? Eu quero, de certa forma, agradecer, o Sérgio está aí presente, vereador eleito aqui, que a partir do dia 1º de janeiro vai estar já nessa casa aí, também, dando a sua contribuição. Sidney, não vi o Tuca também até agora, mas tudo bem. Serão todos muito bem-vindos, tá? E 2017 espera a todos aqui de braços abertos. Ordem do dia. Ordem do dia. Não há matérias. Sem que tivesse mais matéria para ser apreciada, sem que tenha mais escrito em explicação pessoal, sem que tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão e convido a todos a fazer presente dia 5 para a sessão extraordinária a partir das 11 horas. A partir das 9 horas, aliás. Tá? Às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Obrigado.